a semana passada, né? Uhum. O ministro do STF deu uma declaração lá, acho que ele queria bem lacrar lá com um bocado de estudantes lá, né? Os estudantes estavam gostando dele, eu achei até aquele ali esquisito. Os estudantes começaram a tomar um bocado de coisa também. Eu acho que ele sabe bem. Aí inventando falar uma coisa que é impressionante, como ministro, juiz se passa para entrar dentro do processo político. Eu sempre posso dizer, o povo americano, alguns países europeus, quase todos, não sabem quem são. O primeiro nome do juiz de direito da Suprema Corte desde criança, porque para eles não interessa. Então, quanto mais a justiça se torna ativa dentro também de outras ações do Estado de Direito, eles ficam se tornando desmoralizados. E o que foi que ele ganhou? Não um pedido de impeachment pela oposição. Queria que o amigo comentasse isso aí. Amigo, vê bem, muito feliz essa sua colocação e acho que pertinente. E nós estamos vivendo um período muito turbulento, complicado. Fala-se de estacionamento, mas eu não vejo como ter distensionamento, uma vez que um ministro da Suprema Corte de um país, ele vai para um evento político-partidário, tá? Vai para um evento político-partidário da UNE e de partidos que a UNE compõe, que é o PCdoB, PSOL, PT, partido de esquerda. O camarada vai para lá, faz uma declaração infeliz. Acho que ele expressou exatamente o que aconteceu na última eleição. Eu não tenho dúvida disso. Não estou sendo leviano, tá? Não estou sendo leviano, mas acho que ele expressou muito do que aconteceu na última eleição, tá certo? Nós conseguimos destruir o bolsonarismo. Nós quem? Essa é a pergunta. Nós quem? Nós, o Supremo, nós, ele e mais algumas pessoas, sabe? Nós quem? Ele tem que responder isso. Ele tem que responder isso. Ele tem que ser responsabilizado por isso, tá? Porque não é papel do judiciário, tá? Ele está se envolvendo em eleições e escolha de presidentes, de vereadores, de governadores. Não é esse papel. Ele não tem esse papel, tá? Quem tem esse papel é o povo, a soberania do voto. E é muito bem delimitado dentro da Constituição Federal as atribuições e competências de tribunais, de Câmara, Senado e Presidência da República. Os três poderes são muito bem separados, são muito bem divididos. Hoje o que a gente está encontrando é um poder judiciário absolutista, com uma declaração como essa, numa reunião político-partidária para estudantes. Ele começou sendo vaiado, não sei se por esse motivo ele expressou uma verdade. A verdade é que o Barroso não agrada nem direita nem esquerda. Começa por aí. E ele expressou uma verdade oculta, que até então estava ocultada aos olhos da imprensa, da população. Ele expressou uma verdade oculta. Aquilo ali é uma verdade. Ele tinha vários problemas com o Bolsonaro, né? Não é, Isaac? Sim, claro. Né? Claro. Sempre teve, veja. Ele sempre teve. Agora, ele foi um cara que ele foi o ator principal, por exemplo, na questão do voto impresso. Eu não sei por que esse cavalo de batalha que ele travou com o Congresso Nacional quando se colocou em pauta a votação do voto impresso. Ele foi para dentro do Congresso Nacional, de que eu encontrei com ele algumas vezes. Eu digo que eu vi reuniões e mais reuniões, ele dentro do Congresso Nacional, trabalhando para que essa ação do voto impresso não viesse a acontecer. Ora, qual era o problema do voto impresso? Está aí, muitos países têm a votação eletrônica e têm o voto impresso para conferência. Isso em nenhum momento atrapalha o processo democrático eleitoral daqueles países. Em nenhum momento atrapalha. Agora, aqui no Brasil iria atrapalhar. Eu lembro que ele fez uma campanha em cima de Arthur Lira tremenda para que esse voto impresso não passasse. E Arthur trabalhou deputado por deputado para que aquele voto impresso não passasse.
Por qual motivo? Não sei. Hoje eu acho que a gente está sabendo, depois dessa declaração dele, a gente pode até começar a juntar as peças do quebra-cabeça e entender o porquê de tanta resistência a tudo que se colocava dentro de algumas alterações no processo eleitoral. Hoje a gente entende. A gente entende hoje que as exceções que eram para ser colocadas nas rádios de partido A ou de partido B, eu não sou bolsonarista, não estou defendendo Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Eu estou defendendo a lisura do processo eleitoral. Tá? Poderia ser Bolsonaro, Jadiel, poderia ser Severino, Antônio. Eu estou defendendo aqui isso. Então, o partido, o candidato Y, ele não teve nenhum benefício em questão das exceções, porque as rádios não colocavam as exceções. Foi denunciado isso. O cara saiu atrás, foi denunciado isso. Nada foi feito. Se solicitou um voto impresso. Não passou. Por uma ação direta do Barroso. Foi direta, uma ação direta, pessoalmente. Ele saiu do Supremo, pessoalmente ele foi para o Congresso Nacional para que isso não passasse. Aí nós vimos outras ações aí, e ao longo do decorrer do processo eleitoral, eu só estou falando de coisa de antes da eleição e do pós-eleição. Tá? Ao ponto de você deixar o candidato Y inelegível. Você deixou o cara inelegível. Ao ponto de você caçar o mandato de um deputado que teve quase 400 mil votos. Sabe? Ao ponto de querer caçar um senador que foi eleito pelo Estado do Paraná para fazer um arrumadinho para que Gleisi Hoffmann venha como candidata e ela consiga ganhar a eleição e ela compor mais um senador da base de apoio do governo. Então, esse jogo aí é um jogo complexo. E o que está acontecendo é isso. Então, acho que ali eu fiquei feliz por alguns motivos. Vou explicar quais. O segredo que estava encoberto foi desencoberto. A Bíblia fala, né, que nada que seja encoberto não seja descoberto ao longo do tempo, né? Então, aquele segredo que estava dentro das paredes do tribunal, né, dentro do mais alto sigilo nas paredes do tribunal, ele colocou à tona por falta de inteligência emocional. É isso que eu acho que ele teve ali, foi uma falta de inteligência emocional. Levou uma vaia, depois ele disse, agora eu vou contar tudo aqui que é para agradar. Foi. Aí chegou e disse, não, nós vencemos o bolsonarismo. Nós quem? Ele tem que explicar muita coisa. Nós vencemos. Como venceram? Como vocês venceram? Concorda? Então, aí nós vencemos a ditadura. Não foi o Supremo Tribunal Federal que venceu a ditadura. Não foi o Supremo Tribunal Federal que venceu a ditadura. Quem venceu a ditadura militar foram generais que tinham a ideia de redemocratizar o Brasil a respeito do general Figueiredo, que ele não queria mais. O Figueiredo não queria nem ser presidente da República. Não, mas é claro que tanto existia assim, uma ideia de redemocratização. No final da década de 70, já se falava já de voltar à democracia. O próprio Geisel, que todo mundo fala do Geisel, o próprio Geisel era um cara que não queria que o exército ficasse à frente de país, não. Então, a redemocratização foi feita através da mesa de diálogo. Houve um diálogo, houve uma sensibilidade por parte dos generais do Exército, houve uma necessidade de não misturar o Exército com a política, e tudo isso se deu, os partidos políticos sentando, discutindo, conversando direto já. Isso foi o que trouxe a gente viver no Estado Democrático. Não foi o Supremo Tribunal. O Supremo não venceu nada. Foi construída, né? Foi construída, não foi o Supremo. Nós vencemos a ditadura, nós vencemos o bolsonarismo. Tá, ele falar que o Supremo Tribunal Federal, a atitude do Supremo Tribunal Federal durante a ditadura militar ela foi vergonhosa. Exato. Porque ela, para agradar generais, decidia coisas terríveis. Exato. Né? Era um bocado de pau mandado. E tinha até vergonha de decidir botar a mão no rosto. Então, o Supremo Tribunal não fez nada. Foi o que ele fez. E em algum momento, como você acabou de falar, quem sentou na mesa para restaurar a democracia foram aqueles generais que tinham a visão democrática, entendiam que era necessário, que não queriam ficar ali,
mesmo sabendo que tinha radicais que queriam passar a vida toda, não. Mas a grande maioria, como você disse, Figueiredo estava pedindo a Deus para sair, só entrega o pessoal aí, eles tomem conta. É verdade, é verdade. E aí isso aí foi construído com partido de esquerda, de direita, de tudo. E aí eu pergunto, o Supremo Tribunal não participou de nada. E aí, tá, isso é muito claro. Uma vez a gente teve uma discussão sobre o Supremo Tribunal Federal. Eu entendo que o Supremo Tribunal, a gente falou sobre isso lá em Brasília. O Supremo Tribunal Federal é necessário sim, mas não somos obrigados a criar o mesmo modelo de escolha de ministro como os Estados Unidos é. Correto. Eu acho que a escolha de ministro do Supremo Tribunal Federal, ela é terrível aqui no Brasil. Totalmente porque ela se equivocado. impõe através de presidentes. E esses caras depois ficam na obrigação de dever favor ao outro que indicou. É verdade. Né? E ninguém quer discutir por que não um conselho de magistrados indicar um. Isso. Né? Eu acho que deve ter. Aí eu estou falando assim, qual a solução? Pensem, digam a solução. Mas processo seletivo está se tornando terrível para as pessoas. Porque se torna muito tempo, vai se tornar sem credibilidade. E esses ministros começam a participar do processo eleitoral. Aí a desgraça está feita. Pronto. Por exemplo, agora está sendo cogitado, ventilado o nome de Flávio Dino para ir para o tribunal. Veja, eu não estou aqui desmerecendo a competência técnica de Flávio Dino, até porque ele é juiz federal, né? Está afastado das funções, porque virou político, virou governador e tal. Só que hoje Flávio Dino ele é um militante. Aí você vai colocar um militante dentro do tribunal, da Suprema Corte. Mas compreenda, esse mesmo militante que está errado, é isso que eu estou dizendo a você, é a mesma fórmula que o presidente anterior indicou também, o ministro da Justiça dele. Então, o contexto da história que tá errado. Então, um cara aqui terrivelmente evangélico. Peraí, eu não sou evangélico, eu sou de Umbanda, eu sou espiritista, eu vou ser representado por quem? Essa é a grande tragédia que está errado. É como as indicações para os tribunais de contas da União. Mesma coisa, você sabe disso. É uma coisa ridícula, cara. É uma coisa ridícula. Você sabe disso. Também. Aí você tem notório conhecimento de quê? De qualquer área, você vai para o Tribunal de Contas, cara. Sabe? Eu acho uma coisa... E nem conhecimento tem, Luiz Isaac. Quem vai também? Não, eu conheço. O pior, cara, é que a gente vive como se a gente estivesse vivendo ainda no Brasil colônia. Tem aquelas indicações das capitanias hereditárias, né? Justamente, Você vai ser da capitania de Pernambuco, você vai ser, sabe? Assim mesmo. Você vai ser um lorde, feito na Inglaterra. Eu vou declarar você um lorde, porque eu vou te dar tantas terras para você tomar conta de tantas pessoas. Você vai ser um ser, um lorde. Eu acho isso tão primitivo como a indicação de membros dos tribunais aqui no nosso país. Eu acho temeroso. Nós estamos vivendo um momento muito tenso em relação ao Congresso, em relação ao Judiciário, em específico o Supremo Tribunal Federal, né? É muito ruim essa tensão que está havendo, porque todo mundo perde. É verdade. Todo mundo perde e a gente não sabe onde é que vai chegar. E a declaração do ministro Barroso, ela é grave. Ela é gravíssima, tem que ser apurado. E acho eu que se tivessem parlamentares de 30 anos atrás... já tinha rodado. Ele já tinha rodado. Porque você sabe muito bem que aqueles que se dizem oposição quer tocar fogo no mundo como se isso fosse a solução. E não é por aí. Tem que ser oposição inteligente. A gente não tem mais um Pedro Simão da vida. Não, se a gente tivesse um congresso sério, como há 30 anos atrás, o Antônio Carlos Magalhães, uma galera dessa aí, muito bem, ele já tinha rodado já.